Primeiro réu dos ataques golpistas de janeiro é condenado a 17 anos de prisão pelo Supremo Tribunal Federal. Hacker da Vaza Jato diz que Jair Bolsonaro solicitou invasão ao sistema do Conselho Nacional de Justiça. Ex-deputado Roberto Jefferson vai a júri popular, acusado de tentar matar 4 agentes da Polícia Federal. Presidente do Senado propõe mudar a Constituição para criminalizar qualquer posse de drogas. O Brasil News, da Rede Brasil, está começando. O Supremo Tribunal Federal condenou a 17 anos de prisão o primeiro réu julgado pelos ataques golpistas de 8 de janeiro. Aécio Costa Pereira foi condenado por 5 crimes. O ministro Alexandre de Moraes foi o primeiro a se manifestar. Ele decidiu por condenar Aécio Pereira por 5 crimes e pena de 17 anos. Hoje concordaram integralmente com Moraes os ministros Edson Fachin, Dias Toffoli, Gilmar Mendes, Carmen Lúcia, Rosa Weber e Luiz Fux. No vídeo que ontem nós assistimos, havia aqui essa menção. Amigos da Sabesp, quem não acreditou, estamos aqui. Quem não acreditou, estou aqui por vocês também, e utilizou uma palavra de baixo calão. Amigos da Sabesp, quem não acreditou, estamos aqui. Quem não acreditou, também estou aqui por vocês, pô. Olha onde eu estou, na mesa do presidente. Jadilson, Wilson, Rony, estamos aqui, pô. Marcelão, estamos aqui, cara. Vai dar certo. Não desistam, saiam nas ruas, parem as avenidas, dê corroboro para nós, Bete. Consectariamente, o ministro Alexandre de Moraes, ele não deixou nenhuma dúvida sobre a autoria e a materialidade. No meu modo de ver, os bens jurídicos protegidos são diversos, razão pela qual Sua Excelência aplicou com extremo critério o concurso material. O réu, que estava de férias no período, pegou um ônibus fretado por apoiadores de Bolsonaro e viajou de São Paulo para Brasília. Primeiro julgamento concluído. O STF condenou Aécio por golpe de Estado, associação criminosa armada, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, dano qualificado, deterioração de patrimônio tombado. O ministro Cristiano Zanin acompanhou Moraes apenas na condenação dos 5 crimes, mas sugeriu 15 anos de pena. Já Nunes Marques, Luiz Roberto Barroso e André Mendonça defenderam que Pereira fosse absolvido parcialmente. Em relação a esse réu, não vejo na atitude dele um ato idôneo de golpe de Estado. Um bate-boca se estendeu no plenário depois que Mendonça afirmou que a Força Nacional poderia ter sido acionada para evitar ataques. Um absurdo, pode e deve com fazer. Todo respeito, Vossa Excelência, querer falar que a culpa do 8 de janeiro foi do ministro da Justiça. Vossa Excelência que está dizendo isso. É um absurdo. Vossa Excelência que está dizendo isso. 5 comandantes estão presos. Muito embora eu queria e o Brasil quer ver esses vídeos do Ministério da Justiça. O ex-ministro da Justiça que sucedeu Vossa Excelência fugiu para os Estados Unidos. A atuação de ontem e hoje do Supremo Tribunal Federal quanto ao julgamento desses 2 primeiros condenados indica que os 4 fatalmente serão também condenados pelos crimes que resultaram da invasão do Supremo Tribunal Federal, do Congresso Nacional e do Palácio do Planalto. O Supremo Tribunal Federal, por sua vez, Supremo Tribunal Federal formou maioria para condenar Tiago de Assis matar, segundo réu, acusado de invadir, depredar os prédios dos 3 poderes durante os atos golpistas de 8 de janeiro. Diferente do primeiro caso, que levou 2 sessões para ser concluído. Foram esses casos que a gente mostrou agora. A discussão foi resolvida em poucas horas no plenário. O que demorou mais foi o julgamento do primeiro acusado, agora condenado. A maioria da Corte concordou com a proposta de pena de Moraes, deste segundo,
de 14 anos de prisão. O primeiro condenado foi com uma pena de 17 anos. O hacker Walter Delgatti Neto disse na CPI dos atos antidemocráticos da Câmara Legislativa do Distrito Federal que o ex-presidente Jair Bolsonaro solicitou a invasão ao sistema do Conselho Nacional de Justiça. Walter Delgatti ficou conhecido por ter dado origem à chamada Vaza Jato, após invadir celulares de autoridades envolvidas com a Operação Lava Jato e, recentemente, pela participação em um suposto plano que tinha a tentativa de mostrar uma falsa segurança das urnas eletrônicas e da Justiça Eleitoral. A defesa de Jair Bolsonaro negou as afirmações do hacker e ressaltou que na reunião que houve no Palácio da Alvorada, ouviu questões sobre a vulnerabilidade das urnas e até chegou a pedir que o ministro da Defesa apurasse de forma republicana. Os advogados da deputada Carla Zambelli afirmaram que as declarações prestadas por Delgatti são distorções, invenções e mentiras. No depoimento, o hacker também chegou a confirmar que Zambelli havia prometido a Delgatti um emprego para que ele invadisse os sistemas do Conselho Nacional de Justiça, além de ter pagado R$40 mil como uma ajuda de custo. Quando questionado se o ex-presidente Jair Bolsonaro sabia sobre o pedido de incluir um documento falso no sistema do CNJ, Delgatti falou que Bolsonaro tanto sabia quanto solicitou esse feito e que o então presidente da República teria dado carta branca para que a ação fosse feita. Ele disse ainda que foi solicitado pelo então governo a criação de um código falso para inserir em uma urna, que seria exibida de forma enganosa no 7 de setembro de 2022. Ainda segundo ele, o plano só não foi adiante porque não conseguiram uma urna. Essas alegações, todas elas, precisam ser comprovadas ainda. Um ofício encaminhado pelo Ministério da Justiça ao Supremo Tribunal Federal pode dar força ao questionamento feito pela Associação Nacional dos Procuradores da República, a decisão do ministro Dias Toffoli, do Supremo, de anular todas as provas obtidas com base no acordo de leniência da Odebrecht, que favoreceu totalmente o presidente Lula. Decisão do Supremo, do ministro do Supremo, né? Os detalhes agora com o nosso comentarista, Ney Gonçalves Dias. Agora, o Ministério da Justiça enviou ao Supremo Tribunal Federal a cópia do ofício do governo brasileiro, das autoridades brasileiras, solicitando a colaboração jurídica da Suíça no caso Odebrecht, o que vem fortalecer a posição da Associação do Ministério Público Federal. Mas não é só por aí. O ministro Dias Toffoli cometeu outra decisão terrível. Ele colocou a AGU, a Advocacia Geral da União, para investigar o Ministério Público. O negócio é o seguinte: você não pode colocar um órgão do governo. O governo executa, o governo governa, ele não investiga. Você não pode colocar o governo investigando o judiciário. Você inverte. Agora o governo julga o judiciário. Amanhã o governo do presidente Lula vai dizer: não, a decisão tal do ministro Supremo não vale, porque nós aqui do governo não concordamos. E a decisão política? A decisão monocrática do ministro Dias Toffoli aproxima o Supremo Tribunal Federal da política. O presidente Lula, ao ser condenado, o Brasil cometeu o maior erro jurídico da sua história. Meus amigos, o presidente Lula teve preso 2 anos, quase 2 anos. O presidente Lula foi condenado por corrupção, lavagem de dinheiro em 3 instâncias. 3 instâncias. Aí tudo ocorreu. Aí depois de 7 anos, o ministro Fachin descobriu que o negócio não podia ser julgado em Curitiba, tinha que ser julgado em Brasília. Aí anulou tudo. Aí o que aconteceu? Os processos foram para Brasília
e prescreveram. O ex-presidente Jair Bolsonaro deve receber alta hospitalar nesta sexta-feira após se submeter a 3 cirurgias nessa semana. Bolsonaro deve ficar hospedado no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo paulista, até a próxima semana. O ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL, deve receber alta e deixar o Hospital Vila Nova Star, na zona sul de São Paulo, nesta sexta-feira. O advogado de Bolsonaro afirmou que o ex-presidente deve ficar hospedado até a próxima terça-feira no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo paulista. A permanência em São Paulo se deve à orientação médica de evitar voo de avião durante alguns dias. Após o período, Bolsonaro deve voltar a Brasília. O ex-presidente passou por 3 procedimentos na última terça-feira: uma septoplastia, correção de desvio de septo, uma turbinectomia, remoção da parte das conchas nasais e uma uvulopalatofaringoplastia. Havia uma expectativa da própria equipe de Bolsonaro de que ele faria ainda uma correção de hérnia de hiato e outras das alças intestinais. No entanto, os médicos não realizaram esses procedimentos. A seguir, na contramão do STF, o presidente do Senado quer mudar a Constituição para criminalizar porte de qualquer tipo de droga. O RB Notícias Brasil News volta daqui a pouquinho.